Olá, boa noite a todos. Eu não quero trazer um estudo hoje, mas é uma meditação e não quero ser breve com essa meditação. O que eu quero meditar é Deus em mim, ou seja, o Espírito Santo é Deus em mim. Aí você me fala assim, bom, eu conheço o Espírito Santo, eu sei que eu fui selado e ele mora em mim. Então nós vamos meditar um pouquinho mais sobre isso. E para começar, eu quero contar bem resumido como era a forma de relacionamento, melhor, de Deus com o homem desde o começo. Se você entender lá desde o começo, você vai entender por que eu trouxe essa meditação. Lá em Gênesis, quando a gente lê no começo, nós vemos, lendo na palavra de Deus, Deus passeando no jardim. A Bíblia diz que todas as tardes Deus se encontrava com Adão. E o homem está no jardim e Deus se encontrava com o homem todos os dias na viração do dia. Eu falei todas as tardes aqui, mas essa expressão na viração do dia, acho que não tem hora. E não tem nem quantas vezes. Na viração do dia é desde manhã até a noite. E a Bíblia não esclarece isso, quanto tempo que Deus passava com Adão, quantas vezes. Enfim, Deus andava, se encontrava com Adão. Então esse é o início da relação do homem com Deus. Depois, o homem peca. Quando o homem pecou, ele perde esse passeio de Deus na terra. Não é só no jardim, ele perde isso na terra. E, na verdade, Deus ele continua tendo esse relacionamento, essas relações com o homem na terra. Porém, nunca como tinha com Adão. Depois que o homem peca, alguns homens ainda andaram com Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e ele foi até arrebatado. Outra pessoa foi Noé. Vocês conhecem toda a história de Noé. Então, Deus não andava com pessoas como andava com Adão. Repito, apenas tinha algumas manifestações. Guarda essa palavra. Apenas algumas manifestações com essas pessoas. Outra pessoa foi Abraão, onde Deus o chama de meu amigo. A expressão na Bíblia é amigo de Deus. Depois temos Moisés, onde Deus disse, Moisés, você vai libertar o meu povo. E com Moisés, Deus teve várias manifestações, e como uma coluna de nuvem, para guiar o povo durante o dia, para trazer sombra para o povo mediante o calor. De noite, uma coluna de fogo. E quando tinha fome, Deus providenciava comida como o maná. E outros homens eu podia citar aqui mais. Repara que Deus começa passeando na terra. O homem peca e perde esse passeio de Deus na terra. Agora o homem não tem mais aquela relação viva de Deus andando na terra, mas apenas algumas manifestações de amizade. Mas onde está Deus hoje? Deus está sentado no céu, no trono dele. É assim que nós expressamos. Agora, esse não é o plano de Deus. É aqui que eu queria chegar com vocês. Tá? O plano de Deus não foi Deus no céu e o homem na terra. Nunca foi um relacionamento de distância, né? Deus lá em cima e o homem aqui na terra. Nunca foi o homem na terra onde chama Deus de meu Senhor e Deus chama o homem de meu povo. Esse nunca foi o plano de Deus. E desde a queda do homem, Deus começa a anunciar Jesus. De que forma? Quando o homem peca, Deus mata um animal que representa o cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus pega a pele do animal
e veste o homem caído, que é Adão. E vocês conhecem bem a história. E Deus começa ali uma história para que Jesus apareça. Tanto que Paulo, no Novo Testamento, em Gálatas, ele diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, no momento exato da história, Deus envia o seu Filho. Por isso que em Mateus capítulo 1, versículo 23 diz, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. De agora em diante você grava essa frasezinha aqui, Deus conosco. Então o anjo vem para a terra e anuncia para Maria que ela vai engravidar através do Espírito Santo e o nome do filho será Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Deus habita entre nós. O plano de Deus não era Jesus morando na sua rua ou perto da nossa casa para a gente se sentir mais seguro. Jesus mora aqui bem pertinho. Sempre tem uma distância. Parece que sempre tem uma distância, um limite. Sempre tem algo para o homem fazer para ir onde Deus está. Então o plano de Deus não era nós tendo que ir até Deus, tendo que ir até o endereço de Deus. E esse não é o plano de Deus eterno. Mas então, qual é o plano de Deus? Agora nós vamos lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, e nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui. Para começar, fala o mistério. Esse mistério foi revelado para nós cristãos, depois que surgiu a igreja, depois de Atos. Então, o mistério que esteve oculto, que esteve guardado, que esteve escondido durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é o mistério? Que é Cristo em vocês. Repito, Cristo em vocês, a esperança da glória. 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então essa sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Cristo em nós. E a tendência do homem é sempre buscar uma segurança para se apegar fora dele. Por exemplo, se Jesus morasse, como eu falei antes, na sua rua, perto da sua casa, perto da minha casa, você se sente mais protegido. Mas você está buscando alguém fora de você. Só que esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é: Jesus mora em mim. Deus mora em você. Deus mora em nós. A casa de Deus sou eu. A casa de Deus é você. Jesus mora em mim. Tem um versículo que eu não coloquei aqui que diz o seguinte, que nós somos o templo do Espírito Santo. Como é que vocês têm lidado com isso? Você só tem conhecimento, Jesus mora em mim e eu sou o templo do Espírito Santo, porque a nossa tendência é buscarmos Deus sempre fora de nós, é irmos à busca dele. E a nossa mente sempre quer ver algo fora de nós. Deus sempre quis ver algo dentro de nós. Eu vou repetir de novo essas duas frases. A nossa mente, a nossa formação, a nossa doutrinação sempre quer ver algo fora de nós. Deus sempre quis ver algo dentro de nós. Por isso que Deus nos chama de filhos, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. E hoje a maioria das pessoas estão implorando para Deus me escutar. Para Deus me escutar. Você não precisa implorar. Você só precisa conversar, porque Deus está dentro de você através do Espírito Santo. Deus é Pai. Como você se relaciona com seu Pai?
Como você trata um pai? Talvez você faça uma associação com seu pai, tem algumas coisas que não foram boas, que não é boa, então eu imagino que Deus, relaciona Deus à mesma coisa. Não, você, como trata Deus sendo pai? Como é que você trata Ele? Filhos não oram para serem protegidos. Os filhos são protegidos porque o pai é bom. Ou seja, os filhos oram e têm comunhão com Deus porque amam o seu pai. Isso faz a diferença. Se você olhar para Jesus, o que Deus fez em Cristo na cruz, e isso não é suficiente para a gente ter uma vida de oração, então não sei o que faz você querer amar a Deus. Aí você faz isso, faz aquilo, vamos jejuar, vamos subir o monte, como muitas pessoas dizem, vamos lá no templo, porque Deus está lá, e vamos fazer uma corrente de oração. Aliás, o Brasil está tão mal, né? Vamos fazer uma corrente, vamos jejuar para o Brasil. Deus não salva o Brasil. Deus salva as pessoas brasileiras. Deus salvou você em Cristo Jesus. Agora, eu e você somos ministro da reconciliação. Lembra que uma vez, há pouco tempo atrás, eu dei um estudo falando isso aqui. Nós somos ministro da reconciliação. Então, o nosso papel é avisar o Brasil, os brasileiros do Brasil, que eles precisam crer que foram salvos da morte eterna. Vocês percebem como isso muda tudo na nossa consciência, na nossa mente? Ou seja, Deus está em mim, Deus está em você. A resposta está em mim, a resposta está em você. A resposta é sobre um rio de vida que flui de dentro de mim. Como é que flui dentro de mim se eu vou buscar Deus? Se Deus está dentro de mim, por que eu vou buscar Ele fora? Não pode fluir de dentro de mim se eu não tenho a consciência que Deus está dentro de mim. Por isso que esse versículo, ele é bem profundo. Olha ali o que Jesus diz em João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Quem? Nós. Jesus e o Pai e o Espírito. Nós viremos a quem? A Ele. E faremos o quê? Morada nele. Como é que você busca Deus? Nós buscamos Deus de formas que não está dentro de nós. Através de quem o Pai e o Filho fazem morada em nós? Através do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala que quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Mas é só um selo. Não, ele mora em nós porque o versículo 14 fala que ele é a herança até que nós formos ressuscitados, até que nós formos arrebatados ou a gente morre e ele vai nos levar para o céu. Então Jesus mora em mim, Jesus mora em você, o Pai mora em mim, o Pai mora em você, através de quem? Através do Espírito. E eles são um único Deus, a triunidade, um único Deus. João capítulo 7 expressa um pouco isso. Versículo 37, 38 e 39 diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se, disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha a condição aqui. Se alguém tem sede, venha a quem? A mim e beba. Quem crer, a palavra aqui é crer, é a condição, em mim, como diz a Escritura, o quê? Do seu interior fluirão rios de água viva. Se eu procuro a Deus, eu vou atrás de Deus, eu faço um monte de coisas para buscar a Deus fora de mim, como é que vai fluir isso aqui? Como é que vai fluir rios de água viva dentro de mim? O 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde, na hora aí que ele falou, ainda Jesus não tinha morrido, né? Que mais tarde eles receberiam os que nele crescem.
Até então o Espírito, aqui está confirmando, ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus não tinha morrido e ainda não tinha voltado ao Pai, que quando ele disse, eu vou ao Pai e quando eu for, eu vos deixarei um Consolador, que é o Espírito Santo. Quando Jesus falou isso, ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Até esse momento, o Espírito não estava dentro de ninguém. Ninguém, porque no Velho Testamento, os profetas, ele vinha, ele conversava com o profeta, dava o recado e ia embora. Então ninguém podia dizer, Deus mora em mim. Porém, o plano de Deus sempre foi andar unido, sendo um só, um único ser, com cada um de nós. Deus unido, cada um de nós. Eu gosto muito daquele exemplo, quando tem os casamentos. Eu sempre fui das coisas simples, porque as coisas simples eu sei como elas funcionam e funcionam, né? E no casamento, às vezes, a pessoa que realiza o casamento, poucas vezes eu vejo isso, mas já vi, ele pega 2 folhas e dá o exemplo de que quando você cola 2 folhas, que é o marido e a mulher, fazem o casamento, quando você ficam colados, ficam unidos, e esse exemplo é o mesmo, que Jesus está unido a nós. Então eu colei 2 folhas aqui, para mostrar para você, e se você tentar descolar, é impossível uma parte não ficar colado na outra. Ou seja, você não consegue mais desunir igual. Não existe isso. E é isso que Jesus fez com nós, é isso que o Espírito Santo fez com nós. Ele está unido com nós, ele está dentro de nós. Então, o plano de Deus, ele é simples. Às vezes o que falta é nós entendermos da simplicidade e vivermos isso. O plano de Deus em Cristo é Ele chamar a sua atenção, a ponto que você olhando o que Ele fez por você, e você crê nele, a ponto que Jesus disse, aquele que crê vai receber o Espírito Santo. Não existe mais distância alguma entre você e Deus. Por que não existe mais? Porque vocês foram feitos unidos. Você, cada um de nós, fomos unidos com Deus. Nós somos um com Deus. Nós estamos um em Cristo Jesus. Nós estamos dentro dele e ele está dentro de nós. Deus fez uma obra completa, ou seja, Deus está em cada um de nós em Cristo Jesus. Agora pensa nisso. Adão tinha Deus passeando no jardim. Israel, o seu povo, se enxerga como o povo de Deus. Quanto maior a graça está sobre nós, que temos Deus em nós, dentro de nós. Se nós achamos maravilhoso a Bíblia, quando a Bíblia diz que Adão ouvia os passos de Deus, eu já pensei nisso. Mas deve ser interessante ouvir Deus, né? Ouvir os passos de Deus. Imagina que maravilhoso Adão ouvir que existe alguém que Deus mora dentro. Olhando para a história de Israel, a gente pensa que devia ser muito bom ser aquele povo, porque viram Deus mandar maná do céu quando eles precisavam. Eles viram Deus colocar uma fogueira para aquecer eles no frio, de noite seguia. Bom, agora vocês vão pousar aqui. Então a chama ficava lá, aquela nuvem de fogo ficava lá e aquecia eles, né? Se eles estavam com frio, uma coluna de nuvem para conduzir eles. Se esse povo via eles, Deus providenciar comida, né? Quanto mais marcante deve ser para eles escutarem, existe gente que Deus mora dentro, que Deus aquece dentro, que Deus protege dentro, e que Deus faz rios de água viva vir de dentro. Por quê? Porque todo aquele que come de Cristo Jesus não tem fome, mas tem uma satisfação interior que ninguém pode tirar e nunca mais vai ter sede e fome.
Não é Deus no céu e eu na terra. É Deus em nós. É Cristo em nós. A esperança da glória. Eu quero falar 3 pontos para a gente encerrar e ver como isso muda a nossa relação com Deus no dia a dia, no nosso dia a dia. A primeira coisa, quando cremos Deus em nós, nós sabemos que Ele está e para sempre vai estar em mim, em nós, em cada um de vocês. Sempre Deus vai estar. É promessa dele. Foi Ele quem disse, eu estarei com vocês para sempre. Foi Ele quem disse, eu vou ao Pai, mas deixarei com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele estará com vocês para sempre. Que nós não vivamos como se Ele estivesse longe. Tem que ir à procura. Deus está em nós. E neste exato momento, Ele é o nosso Pai. Hoje a resposta é Cristo em nós, a esperança da glória. Ele está em nós e para sempre vai estar. Essa é a nossa segurança. Não foram as nossas obras que nos uniu a Cristo, foi Ele que nos uniu a Ele. Mesmo tanto que não há nada que possamos fazer para sairmos desse lugar, da onde que nós estamos. Segunda coisa, não precisa clamar. Eu posso conversar. Como? Orando. É diferente alguém que clama e alguém que conversa. Você pode perguntar, clamar não é orar? Clamar, que me refiro, é implorar. É crer que Deus está lá no céu, longe de mim, por isso eu imploro. Eu intensifico o meu clamor para que Ele ouça. Eu oro, levanto os braços aos céus e olho para os céus. Deus está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. O que você está fazendo com o Espírito Santo dentro de você? Leva os braços ao Pai. Então nós vamos buscar, porque o endereço dele está em outro lugar. Deus é amor e ouve a tua conversa. Deus não se relaciona com ninguém fora do que Ele é. Deus é amor e Ele ama a todos. Tanto que o desejo dele é que todos sejam salvos, até aquele que faz o mal. Porque Deus não acaba com o mal. Porque acabar com o mal, Ele tem que acabar com o malvado. Então, qual é o plano de Deus? O plano de Deus não é acabar com o mal, mas é dar uma notícia para o malvado, para que ele seja transformado. Qual é a notícia que Deus dá? A reconciliação, através do Evangelho de Jesus. A maneira de Deus transformar o mal não é acabar com o malvado, é transformar o malvado através da mensagem do Evangelho. E a nossa vida com Deus não há mais distância por causa do Espírito Santo em nós. Por isso, Deus não está longe de você. Ele está em você. Está dentro de você. Pare de buscar Ele fora de você. Deus está dentro de cada um de nós. Eu posso sussurrar, Ele me ouve. Eu posso estar em silêncio, Ele me ouve. Eu posso pensar, Ele ouve. Por isso que devemos falar, porque Ele está dentro de nós. Terceiro e último, nós podemos ter confiança ainda maior. A confiança que nós temos, Israel não tinha. A confiança que nós temos, Adão não tinha. A confiança que nós temos, Moisés não tinha. Davi, segundo o coração de Deus, ele não tinha confiança que nós temos. Davi, no seu desespero, falou, quando o Espírito Santo falou com ele, Deus, não retire de mim o seu Espírito, porque ele não tinha a confiança que nós temos. Olha o que diz em João, 1 João, capítulo 4, versículo 16. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e o quê? Confiamos nesse amor. Nós temos confiança no amor de Deus. Por isso nós temos uma confiança maior que supera a confiança de Israel, que supera a confiança de qualquer pessoa que não viu a cruz e nem a ressurreição. Deus prova o seu amor para conosco enviando o seu Filho Jesus.
A prova que Ele nos ama é Jesus. Por isso que nós temos confiança muito superior. Por isso que nós estamos numa aliança muito superior. Por isso que nós somos filhos de Deus. Gente, nós não somos qualquer coisa. O que você está fazendo com o Espírito Santo? O que você está fazendo com Deus? Qual foi a última experiência que você teve com Ele? E às vezes nós buscamos coisa que é fora de nós. Nós não recebemos o espírito de medo, mas o espírito que diz, Abba, Pai. Eu não sei quanto tempo que você ora. Eu não sei quanto tempo que você tira para ler a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, meu amigo, você não vai ter experiência com o Espírito Santo. Você não vai ter experiência com Jesus. Você não vai ter experiência com Deus. E é gostoso ter essa experiência. Eu saio para trabalhar, geralmente eu faço meu tempo lá no salão. E às vezes eu não consigo. Sabe o que acontece comigo? Eu fico ansioso. E fico ansioso, até nervoso. Porque eu sinto a vontade, o desejo de estar um tempo com Deus. E isso só acontece quando a gente investe tempo. Então não queira buscar fora, ou não queira deixar de tirar tempo. Acorda antes. Se você acorda às 6 da manhã, acorda às 5:30. Quantas vezes você acordou de madrugada às 2 da manhã, 3 da manhã, e você não se deu por conta que Deus está acordando você para você levantar, botar um cobertor nas costas e ir lá no sofá, sentar e orar? Você já fez isso? Quantas vezes eu fiz isso? Às vezes o sono não vem. Deus está te mantendo acordado porque você fica arrumando desculpa que foi o café que tomou, o chimarrão que tomou, que não deixa você dormir. Como é que você vê Deus? Qual é a comunhão que você tem com Ele? Bota um cobertor nas costas, vai no sofá, estica as pernas, não dorme. Se você dorme, você tem um segredo. Fica caminhando assim na sala, que aí você não pega no sono. Você fica acordado. Se você não tira tempo para orar, se você não tira tempo para ler a Bíblia, como é que você vai fluir o Espírito Santo que está dentro de você? Nós estamos chegando ao final dos tempos. Acho que a nossa geração não vai escapar da tribulação. Naquela parábola que fala das 10 virgens que foram para a festa, das 10, 5 estavam com azeite e 5 não estavam preparadas com azeite. Qual das 5 qual do grupo que você se encaixa? É simples. É simples. Você pode perguntar, mas tudo isso vai ausentar os nossos problemas? Não, não vai ausentar os nossos problemas. Tudo isso vai ausentar os problemas que o Brasil e o mundo vivem? Não. Mas vai ausentar, sim, alguns problemas. Por exemplo, vai ausentar a preocupação, vai ausentar o seu medo, vai ausentar a angústia, vai ausentar o desespero. E um dos sinais que você entendeu o amor de Deus é que em qualquer momento você está confiante. Está confiante. Se você está preocupado ou você vacila, para tudo. Feche seus olhos. Olhe e medite no amor de Deus por nós. Ouça o Espírito Santo dizer, se Deus deu Jesus por você, por acaso, Ele não dará as demais coisas. Ele é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Essa é a confiança que meu Pai está em mim. Tudo que eu passar, Ele vai passar comigo. Tudo que eu passar, Ele vai passar comigo. Eu não vou estar sozinho, abandonado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o meu Pai está em mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a confiança que temos é que nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem passado, nem futuro, nada pode nos separar. Nos separar é não distanciar. Eu não vou estar distanciado. Separar é aquilo que foi unido, unificado. Ou seja, nós somos unidos a Cristo, onde Ele está dentro de nós. Deus, como seu Pai, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele ama e sempre teve
um plano eterno que é morar dentro de nós, morar dentro de você. E Ele mora dentro de você. Talvez você nunca se deu por conta o que você está fazendo com o Espírito Santo dentro de você. Por isso Deus está em nós, Deus está em mim. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa confiança superior que cada um de nós temos, ou pelo menos deveríamos ter. Vamos orar? Obrigado, querido Deus e Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque o que fazemos contigo, Senhor? O que fazemos com Jesus? O que fazemos da promessa do Espírito Santo? Talvez nós não tomamos ciência dessa profundidade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas te peço que nos ajude, Senhor, a termos essa experiência gostosa, agradável de estar contigo, porque o Senhor quer estar em nós. O Senhor fez tudo e o Espírito Santo está em nós. Senhor, que possamos desfrutar disso. Nos ajude, ó Pai, esta semana, nesses dias, e nós te damos graças a Ti por isso. Em nome de Jesus. Amém?